de extrema importância, né? Porque assim, eu já participei de muitas reuniões já, desde os meus 20 anos mais político, né? E aprendi que a gente sozinho não faz nada. Todas as comunidades aqui vivem conflitos, mas também tem melhoria. E eu pude perceber que as nossas comunidades, as nossas ONGs, se realmente não tiver uma base forte, que trabalhe todo mundo unido, no coletivo, a gente não vai conseguir nada. E aqui é a oportunidade que nós estamos tendo de aprender a lei, para quando nós formos reivindicar e fazer uma denúncia, ou então fazer um questionamento, ou mandar para alguém, ali já vai dizendo na lei, do artigo tal, do número tal, que a comunidade do Belo Monte, através tem o direito de solicitar o território e de viver ali no território, né, por ninguém explorar aquela área tal, por artigo tal, amparado pela lei tal. Porque eu nem sabia que tinha tanto que nós tínhamos tanto esse direito. Então, hoje eu vou lutar com meus amigos, nem a gente luta com a Cor de Pesca há muito tempo, vem lutando. Então, hoje a gente vai juntar e vamos brigar pelo nosso direito. O que são os povos de comunidades tradicionais? São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas dela e transmitindo a tradição. A Escola de Formação de Juristas Populares foi uma das iniciativas que a gente tem desenvolvido nesse território, que é tão importante para o Brasil e para o mundo. A escola ela contou com o apoio de organizações como a CPT, da própria Universidade de Rondônia, que nos apoiou e nos auxiliou dentro desse processo de construção que é tão importante para garantir que os povos e comunidades tradicionais que vivem na região do Médio e Alto Purus, que vivem em Rondônia, aquela região ali que está entre Rondônia e o sul do Amazonas, possam conhecer e reconhecer os direitos que têm. E é importante fazer isso porque são os povos e comunidades tradicionais que mantêm a floresta em pé, que mantêm a Amazônia em pé. E a gente sabe que se a gente não faz esse processo de fortalecimento, a gente está ignorando uma realidade que é sustentada e fortalecida por eles. O Programa Global 2, Amazônia Bem Viver, Comunidades Resilientes, é um projeto desenvolvido pela Cáritas Brasileira, Cáritas Colombiana, Cáritas do Peru, Centros de Ação Social também do Peru e Cáritas Alemanha, com o objetivo de contribuir para que comunidades indígenas e tradicionais das regiões amazônicas desses 3 países latino-americanos possam proteger efetivamente seus territórios, combater as mudanças climáticas e também a perda da biodiversidade. Estamos aqui esses últimos dias em Lábrea, na formação, na Escola de Formação de Jurista Popular da Amazônia. Então, esses dias a gente teve muitas formações sobre direito territorial, com os professores que vieram aqui falar também um pouco sobre os impactos que as comunidades vêm sofrendo e finalizamos falando sobre o direito fundamental à consulta e consentimento dos povos e comunidades tradicionais, que é um direito que está em vigor em Brasil. Então nós fizemos um pouco aqui a oficina de protocolo de consulta e consentimento para que as comunidades pudessem saber desse instrumento, que é mais um instrumento de luta, de fortalecimento aí do território, e um instrumento que vai dizer para o Estado como a comunidade ela quer ser consultada. Pela primeira vez estou participando dessa formação de jurísticas amazônicas, que é uma formação importante porque a gente pode conhecer um pouco mais dos nossos direitos e da forma que a gente pode agir. E que essa formação traz benefícios que a gente pode colocar na nossa comunidade, de que a gente tem mais possibilidades de poder agir em defesa do nosso território.
É necessário que a gente trabalhe com os protagonistas, né, dessa lei, que deve ser saída do papel, para que eles possam se empoderar e reivindicar cada vez mais seus direitos, né, que são garantidos em lei. Então, muitas vezes, quando a gente não conhece o direito, é muito mais fácil de ser criado, de ser enganado, de ser calado, né, diante das opressões que vivem em seus territórios. Mas se essas pessoas, essas comunidades, conhecem o seu direito, elas vão exigir, né, com mais precisão, e há possibilidades muito maiores de serem ouvidas, né? Por que Irma Creusa? Porque ela é considerada como mártir da causa indígena. Em 1985, ela foi assassinada por defender os direitos dos indígenas da nossa Brasil. Naquela época, não existia, nem no Amazonas, nem em grande parte do Brasil, não existiam as áreas indígenas delimitadas pelas organizações que estavam dedicadas ou deveriam estar dedicadas aos direitos indígenas, foram motivados a fazer alguma coisa mais, delimitando as áreas indígenas a raiz, entre outros, claro, da morte da Irmã Creusa. A preocupação da Irmã Creusa pelos direitos dos indígenas foi sempre claríssima, e alguns dos aqui presentes, principalmente Marcelino e alguns de algum outro mais, a teriam conhecido preocupada por defender os direitos dos indígenas da nossa região. O Tuxaua Agostinho foi um dos que mais foram acompanhados pela Irmã Creusa, mas não exclusivamente. Em muitas ocasiões eu também acompanhei ela para visitar algumas das aldeias indígenas aqui da nossa região, entre os Xamamadi, por exemplo, também Palmari, etc. Então, essa Irmã Creusa deu a vida por defender os direitos indígenas, de modo especial, as áreas indígenas que não existiam. E então, alguns dos Tuxauas, Palmari e Apuriná, principalmente, são os que, com o apoio da Irmã Creusa, se encaminhavam, através de cartas redigidas por elas, mas de alguma forma assinadas depois pelos Tuxauas, essas cartas iam para os organismos federais para que pouco a pouco se fossem reconhecendo os direitos dos povos indígenas. Eu não conhecia ela, mas eu vi a história dela, né? E sobre questão indígena. E aí é onde eu comecei a participar ativamente com os indígenas aqui. Conheci vários indígenas aqui, fiquei mais, acho que eu passei quase 2 meses aqui, trabalhando com eles. Isso antes de eu trabalhar em movimento indígena, depois que eu comecei a trabalhar com o movimento indígena. Por isso que eu queria falar um pouco sobre ele. Nós estamos aqui passando essa semana imersiva em Lábrea com lideranças e comunitários do Médio e Baixo Purus, discutindo sobre o direito à formação de juristas populares. Essa é uma região muito cobiçada pelo avanço dos grandes empreendimentos. Essa que está inserida dentro do que nós chamamos de AMACRO, é uma zona de desenvolvimento com muitos investimentos do agronegócio, do governo federal, no sentido de avançar para cima da floresta e atropelando as comunidades. Nesse sentido, o conhecimento do direito, o conhecimento dos instrumentos que nós já temos construído é importante, é crucial para a defesa dessas comunidades. Então, essa semana nós estamos aqui trocando algumas ideias com os comunitários, compartilhando informações sobre o direito, compartilhando caminhos que eles poderiam estar utilizando e podem estar utilizando no dia a dia para encaminhar suas denúncias, fazer a defesa de seus direitos.
E com isso nós buscamos que as comunidades elas sejam protagonistas da defesa dos seus direitos, da construção de novos direitos. Numa região tão cobiçada, numa região em que a presença do Estado é tão distante, né? Nós estamos aqui do lado de uma comarca, do fórum, que praticamente a gente não vê movimento, né? Nós não temos presença do Ministério Público, nós não temos presença do Ministério Federal próximo, então o tempo de atendimento das denúncias quando há violações de direitos humanos, principalmente quando o caso de violência é muito demorado. Então, as famílias, as comunidades, os comunitários se apropriarem desses instrumentos é crucial para o tempo de resposta e também a eficiência da defesa dos seus direitos. E também formando uma rede de comunidades para melhor resistir a esse avanço que tanto apareceu na denúncia e nos relatos das famílias e dos comunitários que estão participando da formação. Participar da escola de juristas, né, para mim é muito gratificante, trouxe muito conhecimento, né, questão de conhecer as leis, que nós ribeirinhos a gente não tem muito conhecimento disso, e também conhecer leis que a gente dá a nosso favor e a gente não sabia. Isso é muito gratificante, e também saber como a gente pode cobrar dos poderes públicos os nossos direitos para que os nossos direitos sejam efetivados da maneira correta. Pois eles que vão dar continuidade a esse trabalho que os nossos guardiões da floresta já fazem. Então, eles vão passando, e que a juventude que vai ficar e que vai tomar continuidade, dar continuidade a esse trabalho. Para nós é uma graça de Deus que venha a nos ensinar, porque nós vamos aprender, sino que nos sentimos de verdade contemplados por vocês. Eu escutei a maioria que vinha aqui a aprender. Vamos aprender juntos. Enquanto igreja, enquanto Caritas, enquanto organizações da sociedade civil, enquanto pessoas que acreditam em um futuro possível de bem viver, uma sociedade justa e igualitária, precisamos nos comprometer para garantir a vida dos povos, para garantir os direitos da natureza, para garantir que as florestas continuem em pé, porque sem isso o nosso mundo ele vai entrar em colapso. Conhecimento foi muito importante para a minha vida, para que eu possa levar, nem só para a minha comunidade, mas para a minha regional. E aonde eu passar, acredito eu, que eu levo uma esqueletinha para que eu possa estar me baseando. Também que eu consegui, né? Eu já sabia algumas leis, assim, estudava, né? Mas eu consegui olhar com muita clareza. E também a explicação foi muito boa. Quero agradecer os professores, vocês que colocaram para a gente essa experiência, essa troca de experiência, foi muito boa. Proteger a Amazônia é um bem comum para todos nós, porque sem a Amazônia a gente deixa de existir. Acredite, não desista, siga em frente. Você vai vencer, porque com Deus é diferente. Você vai vencer, porque com Deus é diferente. Deus usa bem para profetizar. Agora é só acreditar que nossos sonhos vão se realizar. Agora é só acreditar que nossos sonhos vão se realizar. Vai dar certo sim. Coloque seus projetos na mão de Deus e dá certo sim. Vai dar certo sim. Coloque seus projetos na mão de Deus e dá certo sim. Muito obrigada.